Amanhã pode ser um grande dia de vendas para Klabin e para Suzano, porque o que vai ter de gente comprando lenço para o choro não está escrito. Isso se realmente a taxa Selic subir em 1 ponto percentual. Existe esse risco e está acima das perspectivas base da expectativa do mercado. Tá? Então isso aqui realmente traria uma precificação forte em ações, principalmente, você já sabe, aquelas que têm dívida forte, aquelas de crescimento também acabam sofrendo, aquelas que são muito sensíveis à economia, então a gente já lembra aqui algumas empresas que têm exposição industrial, ou de repente também os bancos têm muito a ver com a economia, né? Imagina, Selic subindo mais, inadimplência, então vai ter um cenário negativo para as ações e mais ainda para os fundos imobiliários de tijolos, de papel tende a sofrer menos, mas os fundos imobiliários de tijolo vão sofrer bastante também, já vem sofrendo agora. Então é um dia de choradeira, né? Inclusive, a gente vai falar hoje no vídeo do Bitcoin, que tá até caindo hoje, e também do ouro, tá? Bom, vamos voltar então com um indicador que foi divulgado hoje, que é a inflação. A inflação do mês de novembro em 0,39, o que é acima do projetado pelo mercado de 0,36 e que mantém essa inflação acima da meta. Pelo menos ela deu uma reduzidinha ali do IPCA 15 de 0,62, mas já era esperado que fosse reduzido nesses 15 dias finais, tanto que a expectativa era de 0,36 e veio 0,39, né? Bom, e aí nós ficamos então acima do teto da inflação, acima dos 4,50, lembrando que a nossa meta é 3, o Banco Central tem por objetivo seguir os 3, mas estamos acima do limite de 1,5 para cima, de 4,5. E é o segundo mês consecutivo que isso acontece, numa expectativa de continuar a piorar. Então isso aqui é o principal ponto que a gente já olha e fala, o negócio está azedando, né? Talvez realmente as corretoras que falaram que a taxa de juros possa subir 1%, elas estejam corretas, né? Isso não é o problema das ações das empresas, não é o aumentar da taxa de juros, e sim a gastança do governo. Então começa lá atrás com toda aquela questão fiscal, vamos manter um pacote de corte de gasto, aí já anuncia uma gastança junto, é bizarro, né? E depois aí tem os caras que, economia não tem nada a ver com as ações, a política não tem nada a ver com as ações. Tem sim, cara, tem muito a ver. E quando nós olhamos aqui a composição do IPCA, ele é puxado principalmente pela alimentação e bebidas, novamente, né? E novamente eu fico com a sensação que poderia ter subido mais, 1,55 até pouco, vários itens altos, como a própria carne que eles citam aqui, café, tá você vê que eu acho que o café foi mais em dezembro, né? Deu uma disparada, né? Então, assim, vários itens não param de subir em alimentação e bebidas, e o pior de tudo é que isso aqui é o que mais acaba afetando exatamente os pobres, né? Bom, enfim, a habitação diminuiu um pouco, artigos de residência diminuiu um pouquinho, vestuário também, transporte deu uma subida, saúde ali estável, despesas pessoais acabou aumentando 1,4%, educação neutra aqui e comunicação também praticamente neutra. E aí nós temos esse IPCA subindo e, assim, a tendência não parece ser nada bacana na sequência. E isso faz o mercado começar a estipular a alta de taxa de juros em 1%. Então XP e Goldman Sachs têm essa aposta. Embora a maioria do mercado esteja esperando 0,75, algumas corretoras já têm essa aposta já há um tempo. A XP, inclusive, apenas utiliza aqui a inflação como para fortalecer ainda mais essa expectativa de aumentar 1% a taxa de juros. E como vocês devem se lembrar, o Banco Central está cada vez mais à esquerda, vai terminar esse ano aqui, já vai ter o Galípolo lá assumindo a presidência, vai ter apenas 2 de toda a composição pessoal indicado pela direita, o resto é tudo esquerda, não vai ter, aliás, não tem essa desculpa porque os votos são unânimes até então, nos aumentos da Selic, né? Mas ainda existe aquela narrativa, o Campos Neto é o culpado de tudo, sendo que o culpado é o gastador nato ali que está gastando com luxo, com excessos e tudo mais. No momento que eu gravo esse vídeo, o IFIX caindo cerca de 1%, e aí você vai ver os fundos imobiliários de tijolo, vai ter quedas ainda maiores, né? Como por exemplo o BTLG11 caindo um pouco mais de 2%, já a casa dos 90, eu fiz um vídeo recente aqui do BTLG11, é um dos fundos que eu mais gosto também, tá? É um fundo grande, é um fundo que tem um bom dividendo, é um fundo que está sofrendo aqui em demasia por conta da questão da taxa de juros, é um fundo de logística, né? E ele é o mais indicado para esse mês pelas corretoras, e dessa vez eu concordo com as corretoras, eu gosto bastante desse FII. Na segunda colocação vem o KNCR11 de papel, é um fundo bacana, mas aí entra papel que é um tipo de fundo que eu não gosto tanto assim, mas enfim, é um fundo bacana. Aí na sequência o XPML11 de shopping ali, e aí um de logística, BRCO11 na sequência, depois
Aí começa aí outros fundos aqui, né? Tem o RBRR11, tem o TRXF11 ali, o GARI11, outro aqui o PVB11 e o RBRF11 aqui, né? Então, eu gosto dessas indicações aqui de logística. Bom, mas eu tendo a gostar mais de fundos imobiliários de logística e, na sequência, fundos imobiliários de shopping. Embora o XP Mouse, eu não gosto muito da administração da XP em si, embora esse aqui seja um bom FII, né? E aí quando nós olhamos as ações, vocês sempre acompanham aqui comigo, o Ibovespa subindo 0,6%, empresas de dívida, elas já caíram ontem, né? Então hoje aqui elas até estão mais se comportando um pouco mais, vocês sabem que o mercado está extremamente manipulado, eu mostrei ontem ali os aluguéis das ações, e olha só, hoje a coisa subindo, vai saber se amanhã veio uma alta de juros e ela despenca de novo, pode ser que não, pode ser que sim, que ela está extremamente descontada. As empresas dentro do grupo já estão descontadas, a própria Vale, né? E ainda por cima ela tem um desconto hold de mais de 30 e tantos %. É maluco isso, mas enfim. Bom, mas nesse vídeo eu não vou falar tanto de ações, que é o foco principal do canal. Vamos falar um pouquinho mais agora de Bitcoin e ouro, né? Ouro também bastante bacana, né? E aí tem inclusive uma briga aqui interessante entre o pessoal do Bitcoin e o pessoal do ouro, né? Que lado você tá? Mas antes vamos dar uma olhada rapidinho em indicadores econômicos dos Estados Unidos que são muito importantes para o ouro e principalmente ali para o Bitcoin, né? A economia mais forte do mundo, tá? Então nós temos aqui a expectativa de inflação a ser divulgada amanhã para os Estados Unidos em 2,7, que é inclusive um pouco maior do que a atual de 2,6. É interessante que essa inflação fique aqui sob controle, né? Para não ter um risco ali do pessoal já imaginar que tem que aumentar a taxa de juros novamente, né, aquela história toda, e ele vindo aqui em linha com o projetado ou abaixo é positivo para continuar nessa expectativa de mais queda da taxa de juros. Então nós estamos aqui, ó, que a taxa de juros tem o pessoal esperando para o dia 18/12 que caia 0,25 pontos percentuais. Essa é a minha expectativa também, 92,7% do pessoal espera isso. Eu espero também que aconteça, mas assim, existe um risco, tá, de no futuro, tem um pessoal dizendo isso, que eles vão acabar caindo na taxa de juros aqui e vai ter um momento lá na frente que vão acabar tendo de subir. Então olha só, quando nós olhamos o dinheiro circulando na economia, o M2 dos Estados Unidos, voltou a subir, voltou a ganhar força. Isso aqui volta a dar força ali pro Bitcoin, pro ouro, né? Olha só, desde a pandemia ele deu aquela disparada, aquela maluquice, né, de dinheiro, e aí o pessoal começou a dar uma enxugadinha e aí já volta a aumentar. Isso também é um indicador que pode pressionar um pouco a inflação. Ele não pode ser olhado isoladamente de forma alguma, né? Várias outras coisas você pode olhar, inclusive o próprio PIB, né? De repente tem mais dinheiro na economia, mas a economia está crescendo, a produção junto, aí beleza, né? O problema é quando começa a descasar muito, mesmo assim tem vários outros indicadores para a gente olhar, como por exemplo o Brasil, que é aquele caos fiscal, né? Não pode estar daquela forma. A gente vê aqui, o Brasil também pegou gosto na pandemia ali, ó, joga dinheiro na economia e tudo mais, o M2 subindo bastante. Eu vou me resumir aqui, tá? Para não ficar olhando muitos indicadores, que a gente tem que falar ali do Bitcoin, só para mostrar que o dinheiro ele está rodando aí livre na economia de monte, e o Bitcoin ele é escasso, isso tende a trazer valor no longo prazo. O curto prazo do Bitcoin é muito maluco mesmo, ele ainda é muito especulado, sim senhor, mas no longo prazo ele tende a ser positivo, tá? E aí tem uma coisa aqui, né? Uma briga entre ouro e Bitcoin. Nós sabemos ali do Michael Saylor, né, da MicroStrategy, que vem comprando de monte Bitcoins. Ele está sendo desafiado aqui por um bilionário do ouro que, quando você acabar de comprar, o preço do Bitcoin vai despencar e você irá quebrar, diz o bilionário do ouro para o Michael Saylor, né? Então existe aqui alguns que acreditam que o Bitcoin ele está subindo muito nessa questão de especulação, nessa questão de o próprio Michael Saylor impulsionando muito isso, né, ali na MicroStrategy, que em algum momento isso aí vai ruir. Será? O Bitcoin está ganhando cada vez mais ânimo aqui do pessoal, cada vez o pessoal fala mais adotar. A gente viu outro dia o Putin dizendo que ninguém pode banir o Bitcoin e a Rússia vai comprar. O Putin falando de Bitcoin, isso aqui naquela dinâmica ainda do Trump ali querer fortalecer o dólar, ele vai lá, o Putin falar que a Rússia vai comprar Bitcoin e que o Bitcoin ninguém pode parar. Imagina se isso aqui é uma moeda do BRICS, né? Pode ganhar uma força, cara. E assim, a adesão tende a acontecer no longo prazo. É que o curto realmente, eu tenho que admitir, é maluco e tem uma pressão para o Bitcoin poder cair agora no curtíssimo prazo. Já vou comentar.
Então olha só que interessante, os países com maior reserva de ouro no mundo é disparado os Estados Unidos com 8.133 toneladas, seguido da Alemanha com 3.300, um pouco mais atrás a Itália 2.452, seguido de perto da França 2.437, aí vem a Rússia 2.300 e a China que vem subindo, subindo, subindo com 2.200 e é o país que mais tem comprado ouro, né? A China compra mais ouro que todos os países no mundo, isso pode gerar uma dinâmica aqui da China cada vez mais deixando o dólar, né, para lá. Toda essa força aqui do ouro e até mesmo o próprio Bitcoin pode ser, de certa forma, uma ameaça para o dólar, né? Mas o Michael Saylor diz que os Estados Unidos também deveria liderar a reserva aqui de Bitcoin, e isso faria com que os Estados Unidos continuasse se mantendo na liderança aí mundial como maior potência do mundo. E olha só que interessante, quando se fala de 2023 em diante, o ouro ele vem subindo, né, já 69,7%, enquanto um ETF de empresas de mineração de ouro está subindo 61%. Então, elas ficaram um pouco para trás, mas quem fez o stock picking correto, como por exemplo aquela ação que eu venho comentando muito com você, está aqui no Brasil, né? Ela listada ali no Canadá, BDR, a Aura Minerals, né? Aura 33. Quem foi ali, ó, fui comprando em 2022, 2023, ela foi caindo em 2023 inclusive, né? Fazendo um comportamento de queda suavezinha, mas duradoura, né? Aquele negócio que faz o pessoal se desanimar, e olha só, ela está com uma alta de 191,4%, e digo mais, a Aura ainda continua sendo promissora. Nos membros do canal eu sempre trago a Aura, né? Ela tem projetos muito bacanas, tem exploração para evoluir, ela não está surfando mais essa onda ainda porque ela tem ali hedge em dólar, então ela está perdendo ali na marcação ao mercado, mas ela fez isso porque era necessário para proteger essas operações dela que vão trazer mais ouro, mas no longo prazo, no médio prazo já vai trazer resultados cada vez maiores dessas novas minas, as minas que já estão rodando estão usufruindo dessa alta do ouro. Bom, mas falando agora do Bitcoin, a gente tem aqui a estatística dos compradores de Bitcoin de longo prazo, que são o pessoal que estão com Bitcoin pelo menos há 30 dias. Quando esse pessoal vende o Bitcoin normalmente ele tende a ter um período de queda ou lateralização ali, né? Embora nem sempre seja exatamente assim. A gente vê que aqui foram eles que frearam, né, aquele ânimo muito grande que estava o Bitcoin no passado, 2021, depois começou a cair, aí eles começaram a comprar, voltou a subir, e depois eles tiveram menos movimentações, o Bitcoin continuou caindo, aí eles começaram a comprar aqui mais, a gente vê as barrinhas verdes dominando, o Bitcoin começou a subir, pegou um ânimo, eles venderam aqui, o Bitcoin começou com uma queda suave aqui, foi caindo aqui, né? Eles compraram aqui, aí o Bitcoin deu uma estilingada na sequência, inclusive essa estilingada foi sendo alimentada pelos novatos aqui em Bitcoin, né? O pessoal trader ali. Então, essa alta mais explosiva está sendo muito alimentada pelos traders, né? Olha só, os holders aqui estão vendendo. Em algum momento eles devem voltar a comprar, é natural eles irem fazendo esse tipo de movimentação. Só que acontece que quem estava segurando essas altas do Bitcoin era os traders aqui, vamos dizer, né? O pessoal, o oba-oba, o pessoal do oba-oba, o pessoal que está comprando Bitcoin pela primeira vez, o pessoal que está fazendo trader, né? Então podemos ver o Bitcoin que depois dessa disparada ele perde o fôlego agora, está na mão dos novatos, está na mão de alguns traders ali, né? E olha só, a gente vê que ele ainda não cruzou a média móvel para baixo, ainda está em certa tendência de alta, mas, né, perdeu aqui um pouco o fôlego. Pode ser que caia? Pode ser, eu vou ficar evitando ver questão gráfica aqui. O fato é que ele está com a dificuldade de passar os 100 mil pontos. Em algum momento ele tende a passar, né? Nós ainda estamos em tendência de alta, é isso que eu estou vendo, a única coisa no momento. Bom, então Solana, outra moeda aqui que estava numa disparada altíssima, né? Também está ainda em tendência de alta, mas deu uma realizada forte. Se você for ver aqui nos últimos dias, ó, caiu 8,5% ontem, hoje caindo 1,7%. Pior que deu uma cruzadinha aqui nas médias móveis, pode ser que acelere as quedas. A última vez que ela cruzou a média móvel, pelo menos ela cruzou com mais força aqui, né? A gente vê que teve quedas mais fortes aqui. Eu abri posição na CoinFury aqui na Solana, só que eu já tenho Solana antigas aqui na minha carteira. Também de qualquer forma, as que eu vou mostrando ali para vocês, depois eu comento mais, olha só, caindo aqui da minha compra recente um pouco aqui, né? Tem posição pequena, né? Eu sempre vou comprando criptos aqui, sempre aos pouquinhos, né? E aí nós temos o Ethereum, que aqui na CoinFury ainda não abri posição, mas eu tenho também um pouco de Ethereum, tá aqui, ó, nessa disparada, tendo essa realização
2 dias aqui de queda, ontem ela caiu mais 7%, hoje caindo aqui 1,7%. Porque quando o Bitcoin cai, as altcoins caem mais. Essas são as duas altcoins que eu ainda vejo algum valor, né? O resto não vale nada. Você pode ganhar dinheiro com elas, especulação pura, né? O Bitcoin, a Solana e o Ethereum ainda tem algum valor. Eu, inclusive, comprei a minha Cold Wallet usando a rede da Solana. Então, olha só, isso aqui é a prova real, né? Eu comprei a minha Cold Wallet utilizando a rede da Solana. Então, foi de fato uma usabilidade prática da rede da Solana. Inclusive, eu já transferi também dinheiro para outra pessoa utilizando a rede da Solana. É uma rede que eu acredito porque ela tem usabilidade prática ali, né? Enquanto o Bitcoin é mais a questão da reserva de valor, as taxas são muito caras para ficar usando ele, pelo menos no meu dia a dia, né? Mas óbvio, se numa quantia de dinheiro maior, ele tem sim também essa usabilidade. Mas para pequenas movimentações, ele acaba ficando ruim por conta das taxas da rede. Aliás, falando em taxas, esse é um dos principais motivos que eu acabo utilizando a Confury, né? Você pode comprar criptomoedas, Bitcoin, Solana, Ethereum, algumas outras ali. Você pode comprar ouro, que nós falamos no vídeo. Você pode comprar ações, que nós falamos no vídeo, ações no exterior, ETFs também no exterior. Você pode comprar um monte de coisa, tudo livre de taxas. Você não vai ter aquela cobrança de spread que as outras corretoras cobram, tá? Então considere se inscrever na Confury e na descrição do vídeo eu vou te deixar o meu código de convite, TOPACOINS, e se inscreva então utilizando o meu código e concorra até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil ao fazer ali as suas primeiras negociações. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários se você acha que amanhã vai ter queda nas ações, de repente até alta. De repente pode ser também uma surpresa ali, né? Um abraço, até o próximo. Valeu!